Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Ferve o caldeirão em Brasília, né? Meu divino Espírito Santo. Em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, né? Porque onde mais o presidente da República, naquela reunião ministerial, chutou o balde foi com os governadores aí, né? Da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E parecia que vinha bomba e veio um traquezinho ainda. Por enquanto, quem está devendo agora parece ser o Moro e não o presidente mais, né? Se for só aquilo ali, eu ouvi muitas opiniões aí no final da tarde. A frase foi aquela só, né? Que já tinha meio que vazado, que não vai esperar F a família toda. Essa é a frase que ele fez. Essa aí pode ter alguma observação somada a outras coisas que poderão vir. Mas ela em si só não compromete o presidente. E até eu ouvi uma opinião, se dependesse desse discurso forte, várias opiniões, Sim. Inclusive de quem não gosta do presidente, reelegeria o presidente. Sim. Por quê? Porque é o discurso de campanha. É o discurso que ele sempre fez a vida inteira. Com sangue nos olhos, com energia e tal. Armar o povo e tudo mais. É o discurso da campanha. Okay. E aí é o seguinte, por isso que eu sempre digo, tanto aqui quanto na Grenal, a gente até fala em política procurando não puxar para um lado nem para o outro, porque senão fica muito chato. Então, se tiver que dizer isso aqui, eu digo, se tiver que falar contra o presidente, como falei aqui já, se tiver que debochar, às vezes tem que debochar. O homem vai lá pegar a criança no colo, apertar a mão da população no meio de um povaréu, incentivando que o povo faça isso, e aí morrendo mais de 1.000 por dia, isso eu critico. Agora, ele foi autêntico ali. Aquele ali é o presidente que foi eleito. Que faz aquela papagaiada todas as manhãs lá, mas é o que o povo votou nele. Né? Fazer o quê? Às vezes até fala algumas coisas importantes, mas no mais é coisa para produzir assunto na imprensa, não para resolver os problemas do país. Mas o povo votou nele com esse discurso aí dele. Com esse discurso que vazou de uma reunião ministerial. Mas isso aí é só para dizer que a gente não está por fora das outras coisas, né? Eu vim acompanhando no rádio, por óbvio, né? E dando uma beliscada no futebol e tal. E tivemos um outro ato aí também de presidente, né? Presidente... Aliás, o presidente Vitório Piffer não pode se queixar da sorte, né? É um dos poucos que... Hoje estou com um recado aqui, até vou avisar, porque nos últimos tempos eu estava sem o meu aparelhinho aqui, né? Então não estava lendo os recados pelo WhatsApp. Quem mandar aí... Hoje eu vou tentar entregar alguma coisa aqui para a gente começar a pagar essa conta aí, né? Mas vamos ver. Daqui a pouquinho boto de volta aqui. Tivemos um outro presidente aí, o presidente Vitório Piffer, né? Tá aí, ó. Tá aí o WhatsApp aí, ó. Tá aí o WhatsApp. O presidente Vitório Piffer, ele foi julgado de novo, já tinha sido banido do quadro associativo, né? Analisaram de novo, né? Já tinha sido unanimidade no Conselho de Ética, e hoje foi uma surra, né? O Inter tem 335 conselheiros, 269 votaram, 264 contra o presidente, 5 a favor. E na alegação de prescrição, 261 dizendo que não houve prescrição, coisa nenhuma. Né? Então, o Felipe Oliveira, com quem eu falei ontem até quase 1h da manhã, ele disse, olha, eu tenho conhecimento jurídico, tenho minha consciência tranquila, obviamente que não quero que o presidente volte nem a ser sócio, mas eu vou pelo meu conhecimento jurídico. E acabou que teve a maioria contra essa ideia de que houve prescrição. Não houve prescrição coisíssima nenhuma. Agora está afastado do quadro associativo do Inter, mas vai voltar a ser sócio se quiser. Daqui 5 anos, segundo o presidente José Aquino. Agora, segundo alguns, se ele quiser a outro entendimento, na segunda-feira que vem ele já se associa. Agora, se o estatuto veda, não veda, o novo estatuto, se a mudança do estatuto prevê que o presidente possa impedir que alguém volte ao quadro social, ou que o conselho possa impedir, são outros 500. Mas há quem interprete que ele só possa voltar daqui 5 anos, se quiser, e outros que ele pode voltar já na segunda-feira. Ele queria, era subsídio para a defesa da justiça comum. E tinha que atravessar essa última etapa administrativa, segundo ele, para poder
entrar na justiça comum, provando a sua inocência, provando que não tem envolvimento com nada, provando que não tinha conhecimento das falcatruas que aconteciam dentro do Esporte Clube Internacional. E há pouco entrou em contato com a produção lá da Rádio Grenal, a dona Rosângela, para dizer, olha, eu me enganei no voto, hein? Eu não quero votar a favor do Pífero. Então, são 4 só. E 269 votaram, 265, então, contra, e 4 a favor. E mais um outro aí que se atrapalhou. Então, já tem 3. Daqui a pouco ninguém votou pela liberação do presidente. Mas eu estava falando aqui, Felipe de Oliveira, conselheiro do Internacional, ilustre conselheiro do Internacional, já foi candidato à presidência do Inter, eu brinco com ele, pelo perfil poderia ter chegado ao poder até, mas aí foi morar em Santa Catarina, agora voltou, e ontem teve uma parada dura lá, né? Porque tentou defender esse negócio da prescrição e tal, defender, que eu digo, colocando o seu conhecimento jurídico e interpretando o fato assim, né? E acabou que os conselheiros entenderam que não houve a prescrição, mas mesmo assim houve a votação, né? E aí houve... Olá. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, desculpa aí, acabei te cortando no finalzinho. Não, tá, é perfeito, é isso aí mesmo, é isso aí. Tá. Sim, de fato, né? Ontem tivemos a votação lá no Conselho Deliberativo Virtual, digamos assim, do Inter. Ontem começou a sessão, na verdade, a sessão terminou hoje, como tu disseste. Foram 269 conselheiros que votaram. Enfim, né, eu peguei a parte final aí do que tu vinha dizendo, que teve 2 conselheiros, pelo menos, que disseram que se equivocaram na votação, mas, de qualquer maneira, nós tivemos ali eu mais 2 da contagem dos votos, né, enfim, dos votos que valeram. Se a pessoa errou ou não, infelizmente, né, a gente tem que lamentar. São 7 pessoas contando comigo, né, que votaram, reconheceram a prescrição. Eu tenho na lista que eu recebi hoje do Conselho, pela checagem que eu fiz, foi esse número, mas pouco importa. O que importa é que o Inter resolve essa questão, né? Já era uma questão, REC, que havia sido levantada há mais tempo, no dia 26 de junho de 2017, ou seja, no ano seguinte à saída do ex-presidente Vitório Pífero. Houve uma manifestação, uma movimentação de conselheiros do povo do clube pedindo justamente a aplicação de sanção disciplinar em relação a ele. Essa sanção, pelo Conselho de Ética da época, foi reconhecida a prescrição. E contra essa decisão não teve recurso na época. Eu não era do Conselho, então não tenho muito esses fatos muito bem presentes, mas pela análise documental que eu fiz, não houve dos documentos que chegaram até mim, pelo menos não houve essa interposição. Mas, de qualquer maneira, posteriormente a isso, houve aquela, como tu bem falaste, houve aquela decisão da comissão especial com base nas questões envolvendo o Profut, Estatuto Torcedor e tal, que proibiu a elegibilidade, né, dos membros daquela diretoria pelo período de 10 anos. Então, eles ficaram inelegíveis. A partir dali, se instaurou um procedimento ético na comissão ética do Conselho Deliberativo, né, tem uma comissão específica para isso, e aí a comissão decidiu pela exclusão e eles interpuseram o recurso. E ontem o que foi julgado foi o recurso, não foi um novo processo, mais uma vez se julgar algo que já tinha sido julgado. Não, foi um recurso referente a um processo ético. Aquele outro processo ético, aqueles outros 2 processos, um se reconheceu a prescrição e não houve recurso, no outro era uma questão não de aplicabilidade do estatuto, mas sim uma outra aplicação de uma outra norma, e esse que a gente julgou ontem e hoje foi o da aplicação da sanção de exclusão. Bom, de qualquer forma, agora é uma questão de interpretação se o presidente um dia poderá ser sócio do Internacional de novo. Há quem entenda que pode já, na semana que vem, ele querer ser sócio, que agora foi excluído, mas pode ser reintegrado no quadro social. E há quem entenda que só daqui 5 anos. Qual a sua interpretação? Olha, Rec, primeiro, eu não sou advogado do Vitório Pífero, né? Eu sou conselheiro do Internacional. Eu realizei como conselheiro, elaborei o meu voto ontem.
entendi que se aplicava a prescrição e entendi fundamentalmente para evitar que pudesse haver aquilo que se chama de vitória de pirro, né? Que é se tomar uma decisão achando que se conseguiu um resultado, quando na verdade se venceu uma batalha, mas não se venceu a guerra. Então eu entendi que estava prescrita a punição e tomei essa decisão pelas coisas que eu acredito em relação ao direito, de como o direito deve funcionar. Enfim, tu conhece a minha história como advogado, como professor universitário, então eu não vou rasgar o direito em relação a um casuísmo. E acredito que, eventualmente, é possível que, juridicamente, o ex-presidente acabe querendo retornar e querendo anular essa decisão do Conselho. Tomara que não consiga, tomara que a decisão do Conselho, a decisão soberana dos conselheiros, de 262 conselheiros, seja respeitada no Poder Judiciário e que, efetivamente, se estabeleça essa punição. Quanto ao ex-presidente voltar ou não voltar, se ele pode se associar ou não, eu acho que o meu posicionamento jurídico em relação a isso não vai colaborar em nada nem com o clube, né? E, enfim, não vai eu expor esse posicionamento. Eu acho que é algo que eu posso estar, digamos assim, avançando em alguma questão que pode ser discutida internamente no Conselho e que, sem dúvida nenhuma, é de interesse que seja discutida lá dentro. O que eu posso te adiantar é que, pessoalmente, eu entendo que um clube, quando exclui uma determinada pessoa, essa pessoa não deveria poder retornar ao clube, pelo menos por um tempo. Agora, a questão é estabelecer ou saber como isso vai se dar, qual é a regra que vai se aplicar. No Estatuto não tem nenhuma previsão específica em relação a isso, mas, eventualmente, pode-se lançar mão de outras normas que, analogicamente, né, ou seja, que a gente pega emprestado de outras leis, alguma proibição, alguma vedação, e aplicar, a partir dessa analogia, desse empréstimo de outras normas, uma impossibilidade de associação. O que me preocupa nessa questão, que eu acho que é algo importante, é que nós tivemos o julgamento de 2 membros daquela diretoria. Né? Por quê? Porque houve a renúncia, houve a desconstituição da posição de sócio, então deixaram de ser sócios do clube antes do término do julgamento, tanto o Emílio Marques Ferreira quanto o Falou o nome dele? O Alexandre, isso, o Alexandre Limeira. E, então, quer dizer, eles não foram julgados porque lá, já na primeira decisão da comissão, porque eles haviam saído do quadro, depois se fez uma alteração no Código de Ética proibindo que a pessoa, estabelecendo que mesmo que a pessoa tivesse saído do quadro social, ela continuaria sendo julgada para sofrer as punições. Mas o que eu acho mais importante é que, em relação às questões que aconteceram naqueles 2 anos lá, que a gente procura esquecer, né? É importante que nós tenhamos também uma norma, e essa é uma preocupação minha, inclusive pretendo elaborar um projeto nesse sentido, que altere o Estatuto para impedir a associação, para excluir e para impedir a associação de pessoas que praticaram qualquer conduta criminosa contra interesses, né, bens, direitos, interesses do clube, que venha a ser condenada criminalmente por essa conduta. Então, acho que isso é uma preocupação que a gente tem, porque a questão todos os fatos que a gente viu na imprensa, eu não tive acesso à denúncia do Ministério Público, mas todos os fatos que a gente viu na imprensa em relação à denúncia do Ministério Público contra ex-dirigentes do Inter, não envolvem apenas Vitório Pífero e Pedro Afatato, né? Então, não adianta, e acho que não é satisfatório que nós estejamos satisfeitos, eventualmente, com a punição dos dois. É importante que todas as pessoas que o Ministério Público entende que praticaram condutas lesivas aos interesses e aos danos do Internacional, que todas essas pessoas saiam do quadro social do clube e não possam retornar para esse quadro social, pelo menos durante um período que eu, sinceramente, acho 5 anos muito pouco e acho que deveria se estender pelo menos uns 10 anos, impossibilitando a associação. Quanto à minha decisão... Opa, desculpa. Não, vai firme, Felipe. Vai firme. Quanto à minha decisão de ontem, ela foi uma decisão técnica, estribada nos preceitos de direito, no que se regula em termos de procedimentos administrativos disciplinares e que, na minha concepção, não se pode contrariar. O Conselho entendeu, eu votei vencido, né?
eu e pouquíssimos conselheiros, o Conselho tomou uma decisão soberana e essa decisão ela deve ser respeitada e deve ser aplicada. Felipe, em termos de condenação, é que você acha que há espaço para coibir a volta deles ao quadro social, ou num período longo ou para nunca mais? Porque se não houver uma condenação pela justiça comum, eles não ficam aí absolvidos em tese, né, para poder pleitear alguma coisa de associação ao Clube do Coração. Então, o Clube do Coração é em tese, né? Porque sim, daqui a pouco... que eles, na verdade, eles estão sendo responsabilizados, tá, por terem praticado condutas, aquilo lá que se chamou de gestão temerária. Tá? Isso. Já no primeiro julgamento, tá, quando se definiu lá, quando se condenou eles pela expulsão, se estabeleceu o seguinte: um dos membros da comissão de ética, inclusive, o conselheiro Ramiro Davis, condenava tanto o Vitório quanto o Afatato pela prática de 2 infrações. A gestão que se relacionava tanto à gestão temerária quanto ao dano patrimonial. A comissão analisou condenou eles por um dos pontos. Tá? Então, todos esses fatos eles dizem respeito a condutas que, por exemplo, tinham vinculações lá com a questão das notas fiscais. Tá? 140 notas fiscais sem uma demonstração adequada de qual tinha sido o gasto, por que se fez o adiantamento, se fazia o adiantamento e depois se juntavam as notas, enfim, notas em sequência, tudo aquilo que todo mundo já ouviu falar sobre o caso. Tá? Então, se por acaso, que eu não acredito, a justiça reconhecer que eles são inocentes, ou porque provaram que o fato não aconteceu, ou porque provaram que não foram eles que praticaram a conduta, bom, se a justiça reconhecer que eles são inocentes, aí não tem como o clube impedir que essas pessoas se associem de novo. Porque eles não foram expulsos do clube porque eles rebaixaram o Inter para a segunda divisão. Eles foram expulsos, eu já sempre engasgo quando vem essa palavra, eles foram expulsos por quê? Porque eles praticaram condutas que foram entendidas como condutas que ofenderam a imagem do clube, em que houve a inobservância de regras de funcionamento do clube e que, consequentemente, se possibilitou enfim, tudo aquilo que aconteceu. Né? A gente nem entrou em análise de cartão corporativo, nem se entrou nessa análise, por exemplo, em relação à questão dos votos. No Grêmio, por exemplo, o presidente Guerreiro foi condenado pela justiça, né? Ele foi denunciado e depois condenado pela justiça e segue conselheiro do Grêmio. Mas na questão do Grêmio... Teve prescrição. Eu me recordo que os conselheiros votaram a favor da prescrição. E houve a decisão da maioria. E daí depois não expulsaram. Mas por quê? Porque não existia essa norma interna que eu digo que eu defendo que deve existir. Essa norma interna que estabelece que quando qualquer pessoa, se ela é associada do clube e praticou algum dano ao clube e ela for condenada criminalmente, ela tem que ser expulsa do quadro social. Então, se, por exemplo, o Estatuto do Grêmio, que eu não conheço, tivesse essa regra, e acredito que não tenha, certamente haveria expulsão, por exemplo, do Guerreiro, mesmo com o Conselho tendo reconhecido a prescrição, porque depois teria vindo uma sentença criminal. Não sei se veio sentença criminal condenatória ou não, sinceramente, estou falando com base no que tu disseste, tá? Então, quer dizer, o Inter precisa ter essa previsão. Tá? Por quê? Porque pode ter gente que não foi expulsa do quadro social pelo Conselho Deliberativo e que pode ser condenada criminalmente pela prática de algum delito contra o interesse do clube e que vai continuar sendo sócio do clube. Isso é inadmissível. Tá? Assim como pode-se ter pessoas que não são sócias do clube, que praticaram danos ao clube e que lá pelas tantas resolvam se associar. Não pode. Porque essas pessoas, seja sócio do clube ou não sócio, todo mundo que for condenado criminalmente pela prática de uma conduta contra os interesses do Esporte Clube Internacional não pode se associar. Então, essa é uma alteração que precisa ser feita. Por quê? Para impedir justamente que qualquer pessoa que seja condenada criminalmente pela prática de crimes contra o Inter possa voltar a ser sócio do clube, no mínimo por 10 anos. Quanto à questão ali para a vida inteira que tu falaste, né? Estou falando meio rápido, né, Regra? Não, tá bem. Não, tá num ritmo bom, tá bem. Tá bom.
Quanto à questão que tu falaste ali, da pessoa ser expulsa para sempre, o Código de Ética da CBF, que é um Código de Ética de 2017, se não me engano, ele prevê o banimento, né? Ou seja, a pessoa ser banida para sempre de instituições, né? Então, isso não tem no nosso estatuto, né? Mas também é uma possibilidade que existe nas normas que regram o funcionamento das relações entre dirigentes e entidades esportivas. O Felipe é um cara sério e tal, e não se enquadra no que eu vou dizer, obviamente, né? Mas tem gente, e também não vou entrar no mérito se é essa turma que saiu aí, que está sendo julgada pela justiça comum, não me interessa. Agora, em relação à tese, tem gente que se aproxima do futebol para usar o futebol que move caminhões de dinheiro, né? Olha o que está acontecendo no Cruzeiro. Tem gente que acha que não pode ser pior do que aconteceu no Inter e em outros clubes. Olha o que aconteceu no Cruzeiro aí. O Cruzeiro pode ir para insolvência. Hoje eu entrevistei o Tostão, que estava até meio nervoso, né, com a história do Cruzeiro, e o Tostão disse, olha, eu não descarto insolvência, porque eu perguntei, olha, não tem para que lado atirar, não tem crédito em banco, não tem dinheiro da televisão. Só se o sócio, algum maluco lá que seja líder comunitário, consiga arrastar multidões, né? Faça uma movimentação extraordinária e surpreendente até na Série B e mude esse cenário aí. Mas senão o Cruzeiro não tem para que lado atirar. O Cruzeiro tem 100 milhões de dívidas para pagar imediatamente e não tem um pila em caixa. 100 milhões e não tem crédito em banco. E os que eram ricos, conselheiros do Cruzeiro, ou ficaram pobres ou ninguém mais quer ver pela frente. E eles também não querem ver o Cruzeiro. Já usaram e abusaram do Cruzeiro o que puderam, né? O Zezé Perrella ontem tomou uma cusparada na cara, que eu acho lamentável a atitude do cidadão. Mas é o extremo que acontece quando o cara diz, bom, eu não posso ver esse sujeito na minha frente. Né? É horrível isso. Sem dúvida. Isso tem que terminar, essa bagaceirada tem que terminar no futebol. Tá louco? E olha que eu estou alertando isso há 15, 20 anos. Quem me acompanha sabe, não é de hoje. Vão fazendo, vai deixando, não vai pagando, vai achando tudo barato. Uma vez eu perguntei para o presidente Vitório Pífero, tá aí a folha de 15 milhões, presidente, e é pouco, ele me respondeu. Bom. Eu sou testemunha da tua atividade, de como tu te preocupa com isso há muitos anos. Eu sou neurótico por isso, porque eu sei como é que é em casa. Se eu não controlar, eu estou ferrado. Para teres uma ideia, né? Enfim, tu tens toda a razão, né? O futebol, pela tradição, digamos assim, a informalidade no futebol, né? Ela é, digamos assim, histórica, né? E de alguns anos para cá é que o futebol passou a ser mais regulado e mais regulamentado e, consequentemente, passou a ser mais cuidado em termos da imposição de práticas de maior controle, né? Então, isso é algo que vem acontecendo, né, há alguns anos já, nesse sentido de tentar, digamos assim, amarrar dirigentes e tentar estabelecer e impor responsabilidades. O problema é que a gente sempre esbarra na questão do resultado do campo, certo? Isso, claro. O resultado do campo ele é determinante. O Cruzeiro é o melhor do Brasil nesse aspecto. Se o Cruzeiro tivesse sido campeão brasileiro o ano passado, e não tivesse caído, certamente tudo o que aconteceu no Cruzeiro ia estar escondido como se fosse um exemplo de gestão, um clube que aposta no resultado e que dá certo. Só para teres uma ideia, em 2010, em abril de 2010, tá? Quando da sessão de aprovação das contas do então presidente Vitório Pífero, eu e mais 6 pessoas votamos contra a aprovação das contas, tá? Justamente porque... No primeiro ano? No 2010, eu falo. 2010. Sim, na primeira administração já. Acho que não era nem a primeira do Vitório, acho que foi uma antes do Giovani, tá? Foi a segunda gestão do Vitório, se não me engano. Porque o Giovani se elegeu em dezembro de 2010, né? Foi na transição, foi a última dele, da primeira passagem. Isso, exatamente isso. Obrigado. Então, em abril de 2010, eu e mais 6 conselheiros nós votamos contra, tá? Votamos contra a aprovação das contas, por quê? Porque havia alguns documentos que não tinham sido entregues na data adequada, que deveriam ter sido entregues e não foram,
é uma questão formal. Essas questões formais, elas são importantes, elas são fundamentais, porque é a forma que garante o direito, entendeu? É a forma que nos dá a certeza de que houve uma observância das regras claras, tanto lá na prestação de contas, como em qualquer outro fato que ocorra dentro do clube. Então, essa flexibilidade que se dá para o gestor do futebol, do clube de futebol, perdão, de vincular isso ao resultado, isso, na verdade, abre uma grande possibilidade de haver um total descontrole, né? Era abril de 2010, era Libertadores, o Inter disputando a Libertadores, que ele acabou sendo campeão ainda naquele ano, tá? E a minha posição, junto com 6 ou 7 conselheiros, foi no sentido de não aprovar. Me lembro que chegou um dirigente na época, um dirigente da gestão, e veio dizer para mim assim, porque eu sempre tive um bom trânsito com todos, né? E um deles chegou para mim depois da votação e disse: pô, Felipe, como é que tu te expusesse desse jeito, votando contra, porque tu acaba te queimando desse jeito? Eu disse: olha, não é questão de me queimar, é questão, eu tenho que defender as coisas que eu acredito, né? Senão não tem por que eu estar aqui. Enfim, aí depois teve a eleição, teve todos os problemas lá que aconteceram naquela eleição de 2010 e eu acabei renunciando ao meu mandato naquele ano, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe? Sempre está vinculado a um resultado, né? Por exemplo, vamos tensionar um pouco a questão, tá? Digamos que lá em 2016, digamos que em 2015 o Inter tivesse ganho aquela Libertadores, que a gente foi para a semifinal contra o Tigres, né? E tivesse feito lá o segundo gol no México, tivesse ido para a final contra o River e a gente tivesse ganho a Libertadores, né? Depois iria disputar o Mundial. Mesmo que tivesse acontecido tudo o que aconteceu naqueles 2 anos, será que as consequências teriam sido essas? Isso é um recado também para o torcedor. Será que o torcedor ia estar preocupado em expulsar um conselheiro que, um presidente que naquela gestão fez o Inter ser campeão da Libertadores, por exemplo? Esse é um questionamento. Quer dizer, é muito cômodo o ambiente do futebol para todo mundo. Ele é muito cômodo, tanto... E eu falo, né, Rick, primeiro, porque eu não faço... Primeiro, porque é o que eu acredito. Segundo, não tenho receio de falar, porque eu não faço parte de nenhum grupo político do clube. Terceiro, falo nas coisas que eu sempre acreditei em termos de futebol. Então, é muito fácil, né, para o torcedor também e para o associado bater palma quando ganha e jogar pedra quando perde. Assim como para o conselheiro, assim como para o dirigente e assim como para muita gente da imprensa. Então, o que a gente precisa é que o ambiente do futebol, e aí envolve torcedores, sócios, dirigentes, imprensa, né, formadores de opinião, de redes sociais, tenham essa preocupação com a regularidade das questões, com a regularidade dos procedimentos. Caso contrário, de nada adianta, que a gente está aqui resolvendo um problema ético-disciplinar lá de um dirigente que praticou um desvio, se isso vai estar vinculado ao resultado do campo ou não. A pior parte nesse episódio todo do presidente Vitório Pífero, que para mim é lamentável, é quando ele diz assim: essas práticas já eram comuns. Exato. Mas então por que não denunciou? Por que não entregou? Por que não acabou com as práticas quando assumiu, o campeão voltou? Quer dizer, pô, para aí. Aí vai dizer: não, mas isso aí já acontecia, como se dissesse, com o A, com o B, com o C, inclusive com os pares dele, que eram todos da mesma turma. Quer dizer, então, para aí. Exato. Então ele estava envolvido desde sempre. O que eu posso te assegurar é que em 2000 e 2001 isso não acontecia. Tá? Bom, isso enfim, eu sei. Embora eu e o Fernando Miranda, a gente não tenha mais nenhum relacionamento entre nós, né? Isso foi sempre uma bandeira do Fernando Miranda, no sentido de não haver conta de adiantamento às vice-presidências, porque isso era uma forma de perder controle, né? Então, isso sem dúvida. Eu e o Fernando, a gente não tem mais nenhum relacionamento, enfim, não temos uma briga nem nada, mas a gente simplesmente não tem relacionamento. Mas isso era uma coisa que ele sempre dizia, na época das campanhas, era algo que ele sempre batia desde o dia que eu entrei no conselho lá em 1996, acho que foi dezembro de 95, talvez. Então, quer dizer, isso, não, se houve em algum momento esse tipo de descontrole, quem está dentro é que tem que denunciar esse tipo de descontrole,
né? Espero que não tenha acontecido, espero que isso tenha sido apenas um argumento utilizado pelo ex-presidente para tentar se salvar da situação, que não tinha como, enfim, enfim, meu voto ele foi distribuído aos conselheiros, enfim, né, deve estar à disposição aí das pessoas, enfim, eu te encaminho, né, e que trato também da parte do mérito ali da questão, mas quer dizer, situações insuperáveis, mas o presidente do Conselho Fiscal da época, Geraldo Dacamino, oficiou o presidente para resolverem aquele problema que havia se percebido, que era a questão da falta de controle na vice-presidente de Finanças. E a decisão tomada foi uma decisão de tentar resolver, assim, vou dar como é que se chama? Uma satisfação para o Conselho Fiscal, mas não vou resolver o problema. Foi essa interpretação que eu tenho dos fatos. E tinha uma fome que é uma coisa impressionante, que tinha de nota de restaurante. Que tinha de almoço, reunião. Fome é triste. Né? Embora a questão do cartão corporativo eu não tenha entrado na questão do mérito, eu fui pesquisar todos os gastos envolvendo cartão corporativo e é assustador, assim. A fome é gigantesca. Né? Não tem nenhum restaurante ruim ali, ó. Aquilo ninguém... Self-service aquilo nem falar, né? Até a casa de carnes, né? Casa de carnes no domingo. Domingo às 11 da manhã, casa de carnes. Que maravilha. Talvez churrasco da diretoria, talvez, acho que não. Provavelmente... Ainda se fosse na Pampas Prime do Carbone ali, estava, pelo menos, se justificaria. Só para ser bem claro, tá? Não é o cartão corporativo do presidente que eu estou falando. Não, claro. O cartão corporativo do ex-presidente Vitório Pífero não tinha esse tipo de gasto, tá? Deixa eu aproveitar que um ponto que o Felipe Oliveira citou há pouco na entrevista, de se a justiça absolver o ex-presidente Vitório Pífero porque ele provou algo do gênero e conseguiu absolvição, enfim, independente de qualquer maneira, isso teria que ser revisto pelo Conselho, porque não pode deixar expulsar uma pessoa, impedir uma pessoa... Não. Mas o julgamento que ocorreu dentro do Conselho já não é o suficiente para, independente do que acontecer na justiça, se manter isso? Sim, mas o que eu digo é o seguinte, é que com a absolvição dele no processo criminal, ele poderia entrar com alguma medida judicial para tentar desfazer o julgamento do Conselho, tendo em vista que aqueles fatos que ele foi absolvido no processo criminal em relação àqueles fatos, né? Uhum. Aí haveria uma possibilidade jurídica de reversão, que não é matemática também, tá? Que não é assim, não, se ele for absolvido já traz como consequência direta isso, não. Seria necessário uma rediscussão em relação a essa questão, tá? Mas o que eu digo é isso, existe possibilidade? Existe, né? Existe uma possibilidade de discussão. Agora, enfim, a gente tem toda uma outra questão aí, essa expulsão vale por quanto tempo? Né? Também não tem essa definição, né? Então, será que a gente pode ser aplicado uma expulsão para a vida toda? Muito bom, Felipe. Né? Muito bom. Só falta ele querer voltar agora, concorrer à presidência e ter como vice de finanças o Afatato. Não, isso ele não pode fazer. Isso ele não pode, porque no mínimo ele está impedido por 10 anos, conforme... Isso de concorrer para qualquer cargo eletivo. Né? Mas eu acho que seria um grande deboche ele se associar novamente ou querer buscar a associação, enfim, né? Querer se associar aproveitando que em tese não existe essa restrição no quadro social. Isso já seria um grande deboche e mostraria a forma como ele desrespeita, na verdade, um órgão do qual ele fez parte durante tantos anos. Valeu. Obrigado, Felipe de Oliveira. A gente brinca, mas a questão é muito séria, né? E outra, não teria nenhum clima. Como é que o presidente vai chegar no Beira-Rio para assistir um jogo? É só para dizer que pode ser sócio. Independente de ser sócio ou não, mesmo que ele compre o ingresso avulso, vá num camarote, não tem clima. Aí não dá, né? Não dá. Valeu. Obrigado, Felipe. Prazer falar contigo. Quem é que está no estúdio que eu não estou enxergando aqui? Maurício Freitas. Maurício Freitas, eu estou sempre em débito com o Maurício Freitas. Maurício, um abração para ti. Valeu, um abraço. Um abração, Reg. Prazer aí matar saudades desse programa. Pena que diante dessa limitação aí que a gente vive é assim, mas a gente tem que se adaptar às novidades, né? É isso. Só deixa eu fazer um registro aqui, a bem da justiça e tal. O Fernando Ferreira, que é da Pluriconsultoria, elogiou os atuais dirigentes de Grêmio Internacional e disse que tem muitas pessoas boas nos seus quadros, né? Senão parece que o cara só fala mal, o REC é uma fábrica de
de críticas e tal. Não tem nada a ver. Critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, a conduta é boa, ninguém, nem da oposição, vem aqui e diz, essa atual administração faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eu acho que algumas coisas são equivocadas, que são até perdulárias, mas isso sim, para não ser repetitivo, redundante, perdura, né, no futebol. Isso aí é em Grêmio, Internacional, Flamengo, se erra e se acerta. O Grêmio trouxe o Tardelli por 1 milhão e pouco. E olha, o presidente Romildo, eu elogio a exaustão. E trouxe o Tardelli, e trouxe o André, que o apelido é uma confissão, né, balada. Quer dizer, e trouxe o Marinho, que é um boquirroto, né, e fazer o quê? Mas acontece. Valeu, Felipe. Valeu, Reg. Um grande abraço para vocês. É importante a gente sempre separar, né? A questão do descontrole e, digamos assim, da trampa, né? Separar isso da questão de eventuais equívocos de estratégia, de gestão, de contratações e tal. Quer dizer, o dirigente está lá e só quem está lá é que pode errar, né? Então, o que eles não podem é justamente contrariar as leis e contrariar as regras que devem ser observadas para gerir um clube de uma forma adequada, né, e em conformidade assim, com o que a lei estabelece. E a coisa mais filha da mãe que tem, né, para usar uma expressão lá de Lagoa Vermelha, a filha da mamanzice é eu ter que me cuidar com as palavras para falar. É isso que eu fico louco. Eu gostaria de dizer tantas coisas, né, que seria aquela música, eu tenho tanto para te falar. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu desprezo por você. Valeu, Felipe. Um abraço. Grande abraço. Tchau. Pois é, o cara fica falando, dá vontade de... Mas por que eles não dizem o que eles querem dizer? Porque eu não posso. Não posso. Cheguei a dizer até mais do que devia aí. Agora, o Cruzeiro, o que fizeram lá no Cruzeiro? O que a torcida do Cruzeiro pode pensar? Sabe qual é a preocupação da torcida do Internacional? Eu disse isso hoje, disse ontem, disse três ontonte, como dizem na Lagoa Vermelha, mais uma vez na Lagoa Vermelha. O torcedor quer saber quanto vai voltar para o clube. Quando que a grana volta para o clube. Que é outro processo que o Inter vai ter que ter coragem de fazer. Não sei quem é que vai estar no poder, se vai ser o Inter grande, se vai ser a oposição, se vai ser uma composição de movimentos, não sei. A eleição do Inter está meio ainda indecifrável. Né? Quem se jogar um pouco agora dizendo vai ser esse o quadro, vai errar. O quadro ainda não está desenhado. Não está. Então, o torcedor, senhor Chuchuzinho, quer saber quanto vai voltar para o bolso do Inter, para os cofres do clube. Não o bolso é perigoso. O cofre do clube. Quando é que vai sair de alguns bolsos e voltar para o clube? Isso aí. E aí, Rec, tem uma diferença. No caso do Inter, quando foi rebaixado por causa do Cruzeiro, a situação do Inter, aquela época não era tão complexa quanto é a do Cruzeiro, por um fator: verba de TV. A verba de TV, quando o Inter foi rebaixado, era a verba integral da Série A. A verba do Cruzeiro é outra. Bem colocado. Por isso que o Cruzeiro tem muito mais dificuldade agora. São 100 milhões a menos. Né? Esses 100 milhões pagaria o problema da FIFA. Aí joga com juniores, não tem problema nenhum. Né? E pega mais uns veteranos. Os veteranos que aceitam cinquentinha. Rec, a verba de Série A, vamos lá, a verba de um clube pequeno na Série A... O Inter não perdeu um pila. O Inter não perdeu um centavo. A verba de um clube pequeno na Série A, vamos lá, o menor dos clubes deve ganhar em torno de 40 milhões na Série A. É isso. O maior dos clubes na Série B ganha 6 milhões. Não, é terrível. Então é um degrau muito grande para se administrar em um momento desse, e o Cruzeiro, que já estava encalacrado, com isso piora. Mas preste muita atenção no recado da Central de Imóveis antes ali. Tá passando o nosso Domênico Vaca, né? Passou no vestibular, é com a Central de Imóveis. Está querendo mudar de apartamento, um menorzinho para o maiorzinho, Central de Imóveis. Agora, e estamos conversados. Já voltamos. Lá no Rio de Janeiro se prevê volta do futebol com 50% da capacidade do estádio ocupado. O quê? Eles estão no planejamento do Rio de Janeiro não prevendo liberar público. O povo não vai deixar. Picharam o Ninho do Urubu lá. Os torcedores do Flamengo picharam o Ninho do Urubu. Né? Porque nem resolveram o problema das famílias ainda lá do Ninho do Urubu, né? Quer dizer, e dos funcionários que foram demitidos, alguns não receberam, e dos prêmios que prometeram e pagaram perna de anão.
Quer dizer, é brabo, mas já voltamos. O Renato Portaluppi falou direto do Rio, finally. Bom, acredito que o clube está fazendo a coisa certa, né? Até porque tem essa pandemia aí e a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Então o Grêmio começou com os trabalhos físicos, com o afastamento dos jogadores. Eu acredito que o Grêmio está seguindo todas as regras, que é o certo. E a gente espera o mais rápido possível que acabe essa pandemia aí para que a gente possa intensificar ainda mais os nossos treinamentos. A pré-temporada normal é que você pode estar junto com os jogadores podem brincar, se abraçar, fazer trabalho com bola, fazer coletivos, fazer a parte técnica, enfim, uma coisa normal de uma pré-temporada. Agora, com essa pandemia, infelizmente, você precisa tomar todo o cuidado do mundo, treinar grupos de 5, 6 jogadores afastados. Quer dizer, você não pode dar todos os treinamentos que você gostaria. Essa hora que o jogador praticamente ele tem que fazer mais o trabalho físico, porque você não pode juntar um grupo de jogadores para fazer o trabalho com bola. Enfim, é uma diferença muito grande, você fica restrito na maioria dos trabalhos. E, infelizmente, chega um momento que o jogador fica até cansado de fazer os trabalhos físicos, fica com saudade da bola, mas aí você tem que tomar muito cuidado para dar um certo tipo de trabalho com bola e mantendo o distanciamento. Bom, a primeira ideia é que o campeonato volte em julho, né? Nós gostaríamos que o campeonato pudesse voltar semana que vem, mas infelizmente isso não é possível. Como o atleta se prepara? A gente tem que seguir as regras, o que o departamento médico nos passa, para a gente ir intensificando os treinamentos. A gente não pode, e a gente não tem uma ideia de quando os jogadores vão poder se juntar para a gente fazer os trabalhos normais do dia a dia. Então a gente depende muito da orientação do departamento médico. Enquanto isso, a gente vai fazendo nossos treinamentos da maneira que a gente vem treinando, com grupos separados, trabalhando mais a parte física, porque no momento são esses os cuidados que o departamento médico nos passa e a gente tem que seguir a risca. É de trabalhar, estar junto com o grupo, mas fazer os trabalhos normais. Então é uma saudade muito grande, né? Nós estamos aí parados praticamente há uns 70, 80 dias, sem jogos. É difícil, é triste, mas é o que eu falei, a gente não pode fazer nada. Nós somos profissionais, nós seguimos a risca o que o departamento médico nos passa, então a gente sente falta de tudo que é normal no futebol. No momento, infelizmente, são coisas anormais, digamos assim. Esperamos que isso tudo passe e a gente possa voltar a trabalhar normalmente o mais rápido possível, para que eu possa, acima de tudo, matar a saudade dos treinamentos normais e mais do que nunca, né? Dos jogos, da convivência com o nosso torcedor também. Bom. Muito bem, tá aí o Renato, ficou de bom tamanho, já voltamos. 7h58, o tempo é agradável porque chove, né? Nós precisamos de chuva. Não fique agora aí em casa, o tempo tá ruim pro final de semana, tá bom. Senão vai pagar 10 pila um pé de alface. O Marco Alfaro, por exemplo, tem plantação lá nos Estados Unidos, não tem esse tipo de problema, né? Agora nós aqui estamos numa seca danada. Tem amigo meu que está em outras secas também, mas aqui está feia a coisa, porque choveu agora, de um mês para cá, 2 dias. 2 dias em um mês. É muito pouco. E hoje, estava falando com o Bives aqui antes do programa, fiquei sabendo que houve prejuízo na produção de pinhão. 1 quilo de pinhão aqui, paguei R$14. Mas muitas... R$14 o quilo de pinhão é muita coisa. Mas na serra, direto com o produtor, está por volta de 12, então... Pois é. Não, tá muito caro. E sabe que queda na produção de pinhão, olha que o pinheiro tem uma raiz que vai lá para o inferno, né?
Imagina os outros que têm uma raizinha pequenininha assim. Aí é brabo. Mas o Marco Faro está nos acompanhando lá, vai matando a saudade do noticiário daqui, é nesse nível aí. Já tivemos uma confusão danada aí com a divulgação de uma conversa do presidente com os ministros, ainda na época do Moro, isso vai dar pano para manga mundo afora, né? E aí, mas isso é assunto para o noticiário geral. Como é que está a situação aí, por falar nisso, como é que está você, como é que você está na prática aí das suas atividades, que são muito legais? Ei, Marco Alfaro. Olá, Luiz Carlos Reck, olá, Maurício Freitas, forte abraço para vocês e para todo mundo que sempre acompanha o Cadeira Cativa. Reck, Maurício, nós aqui em Nova York, nós estamos saindo de um pesadelo que já vem durando 83 dias, desde o início da chegada do maldito coronavírus aqui na Big Apple. E, sem dúvida, um dos momentos mais tristes na história dessa capital mundial. Já morreram 29.005 nova-iorquinos desde o início da pandemia, no dia 26 de março, de um total de 97.527 americanos que acabaram falecendo devido ao Covid-19. Infelizmente, Marco, acho que nós vamos ficar em segundo lugar aí. Infelizmente, mas bota infelizmente nisso. No número de casos, o Brasil já é o segundo colocado, já passou a Rússia. Isso aí é terrível. Exatamente. Terrível. E aí não vamos falar em tamanho, né? Porque a Rússia é maior. Os três... Então, em relação a quase todos os outros países, ok. Pelo tamanho e pela proporção, nós não seríamos o segundo. Mas em relação à Rússia, já não vale esse raciocínio. Os três que têm mais casos, segundo a John Hopkins, Estados Unidos, que tem mais de 1.600.000 casos, o Brasil e depois a Rússia. Mas imagina, já estamos nessa segunda... Isso que a gente testa pouco, infame segunda colocação. E somado a isso, infelizmente, a imagem do nosso país, pela postura adotada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, de considerar uma gripinha e... Enfim, né? A postura que ele tem diante desta pandemia também causa um choque. Nós que vivemos aqui em Nova York, é uma cidade na qual todos os países estão representados. Aliás, a única cidade no mundo onde todas as religiões são proferidas, todas as raças estão presentes, todas as nacionalidades, todas as línguas são faladas na cidade de Nova York. E o que mais nós ouvimos aqui entre nossos vizinhos, não apenas europeus, italianos, espanhóis, mas temos amigos do Nepal, de países distantes, todos eles perguntam o que está acontecendo no Brasil, porque é uma imagem assustadora pelos números do que você acabou de revelar, né, Maurício? Mas também esse conflito interno, porque aqui nos Estados Unidos, mesmo com a divisão política, e aqui também tem a mesma divisão política no Brasil, tem aqui também entre democratas e republicanos, o Partido Republicano é o partido do Donald Trump, mas com a chegada do Covid se estabeleceu uma trégua, porque para superar esse vírus é preciso uma união nacional. E isso acabou acontecendo. Nova York, para se ter uma ideia da velocidade desse vírus, no dia 1º de março, nós tivemos o primeiro falecimento. A última vez que eu falei com vocês, com você e com o Maurício, foi no dia 31. Nós já tínhamos 2.153. No dia 19 de abril, apenas, só no dia 19 de abril, morreram 1.215 pessoas na cidade de Nova York. Isso com todas as medidas tomadas, com a participação maciça da população, os parques fechados, restaurantes fechados, os teatros da Broadway paralisados, mas, seguindo a orientação do governador Andrew Cuomo, aqui do estado de Nova York, que está fazendo um trabalho excepcional, as pessoas se conscientizaram, todas usando máscaras, só saindo em caso de extrema necessidade, ir ao supermercado, comprar um remédio e de volta para casa, nada de dar passeios. Aos poucos, a cidade de Nova York conseguiu começar, segundo palavras do próprio governador de Nova York, a dominar a besta. E para se fazer um parâmetro, daquele dia 19 de abril, que nós tivemos 1.221 mortes em um dia, hoje o número de óbitos aqui na cidade de Nova York foi de 119, ou seja, praticamente aí 10% do que nós tínhamos há pouco mais de um mês atrás.
E isso graças ao trabalho em conjunto de todos, independente de sua posição política, de sua opinião ideológica. A população, mais uma vez, de Nova York se uniu bastante para superar um mal. Inclusive, estudos feitos pelas instituições aqui de Nova York divulgam que somente em Nova York foram salvas 100 mil vidas pelo isolamento social. Ou seja, se nada tivesse sido feito, ou se o isolamento social tivesse sido feito, assim, light, por assim dizer, mais 100 mil nova-iorquinos teriam morrido. O número é assustador, é trágico, é muito triste. A cidade, eu olho pelo lado de fora da minha janela, é difícil de acreditar. Hoje é uma sexta-feira, a rua deveria estar fervendo, jovens andando abraçados, buzinas, uma grande metrópole, a rua completamente vazia, silêncio, e um silêncio que fala alto, um silêncio que fala alto, Maurício, é aquele silêncio da tristeza, porque não são 29, a gente fala em 29 mil, é um número, mas ali está um pai que não voltou para casa, ali está uma mãe que não voltou para casa, ali está um filho que tinha um futuro pela frente, e às vezes se tem essa imagem de que o Covid só ataca pessoas idosas, o que é um ledo engano. Pessoas que têm qualquer outra enfermidade, obesidade, asma, problemas cardíacos, todos esses estão em risco de caírem diante dessa epidemia, independente da idade. Inclusive aqui na cidade de Nova York, outro dado que eu já gostaria de alertar, principalmente os médicos que acompanham o seu programa, médicos no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Aqui em Nova York e na Europa tem se constatado um aumento muito grande de infecções de crianças em casas onde tiveram casos de Covid. Segundo um estudo preliminar, já na cidade de Nova York, 100 casos de crianças estão sendo estudados. Graças a Deus, o número de óbitos é baixo, são menos de 10 crianças, mas crianças com esse tipo de infecção, que lembra muito uma doença chamada Kawasaki, o mesmo nome da motocicleta. Agora até seria uma pauta, né, para um outro dia você conversar com alguém da área de saúde sobre essa doença, para que a nossa população também fique alerta. Porque é preciso desmistificar essa ideia de que o Covid só ataca idosos. Essa foi uma ideia criada em princípio, assim como se dizia antigamente, você é de outros tempos como eu, que AIDS, o HIV, só matava homossexuais. E se você não fosse homossexual, você não ia ter HIV. Que depois ficou provado que a transmissão do vírus vinha pelo sangue e muitos, por doação, acabaram adquirindo transfusão de sangue, acabaram adquirindo o vírus também. Agora, perdão, Rez. Não, pode falar. Não, quanto à cidade de Nova York, a cidade realmente está bastante unida, apesar da tristeza, uma tristeza que se sente no ar, se sente na maneira que as pessoas cruzam na rua. Você não ouve carros passando com aquela música alta, aquela agitação de final de semana, o sextou, como a gente costuma dizer no Brasil, não tem. Não se ouve música, não se ouve festas. E eu que moro aqui há muito tempo, eu não sinto um clima assim de tristeza desde 2001, quando aconteceu o ataque terrorista no World Trade Center, né, que vitimou 3 mil pessoas aqui na cidade de Nova York. Mas agora parece ser um pouco diferente, porque a duração desta pandemia, ou seja, mais uma vez eu lembro, nós estamos já há 83 dias sofrendo com este Covid-19, o tempo de duração parece um longo luto que nós vamos sofrendo dia a dia, com os números aparecendo de pessoas falecidas, número de pessoas infectadas, mas graças à ciência, graças ao trabalho coletivo e o governo estadual e federal, o governo americano também atuou bastante aqui na cidade de Nova York, auxiliando, estamos conseguindo superar esse pesadelo. Enquanto isso, religiosos vendem água benta aqui dizendo que estão salvando o coronavírus. Eu vou te dizer uma coisa, olha, tem cada negócio... Eu não teve gosto. A semente, agora tem a água. É um negócio estarrecedor. Isso aí deveria dar a extinção da igreja do cara. Não é possível o cara achar que isso aí... E o coitado do povo que está passando fome ainda cai nessas ciladas aí. Meu Deus, eu não consigo deixar passar isso aí. Eu já engoli muita coisa na minha vida que já estou velho demais para estar engolindo essas barbaridades aí. Olha, isso é uma atrocidade, né? O cara tem a cara de pau de dizer isso na televisão.
em publicações, meu divino Espírito Santo, amém, né? Com certeza. Que agora não é exclusividade daí, viu? Porque eu sei. Aqui teve um caso que ficou bem conhecido, porque o governo federal deu uma ajuda, assim como o governo brasileiro está ajudando, né, para as pessoas combaterem o impacto econômico do coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, o governo americano enviou o equivalente a R$6 mil para cada contribuinte, ou seja, uma família pai e mãe, R$12 mil, e crianças assim por diante. Pelo menos nesse primeiro período, muitos perderam o emprego, e os números de desemprego aqui já são impactantes. Nós já temos 38 milhões de desempregados nos Estados Unidos em função dessa pandemia, e o governo americano agiu rápido, né? Esses depósitos foram feitos nas contas correntes diretamente, ou seja, nós não tivemos o caso como nós vemos no Brasil, das pessoas terem que pegar uma fila, ir para frente do banco, que isso é aglomeração, é também um foco de disseminação do Covid. O governo americano agiu rápido, enviou já essa primeira ajuda para as pessoas e outros pacotes de ajuda. A pequena empresa, por exemplo, está sendo votado. Um primeiro pacote já foi votado, mas estava falando antes sobre... Aqui também tem, Rec, aqui um líder religioso, nem vou falar de qual denominação, né, um líder religioso, ele, para aqueles seguidores, disse que esta ajuda, esses R$12 mil, deveriam diretamente para a igreja, porque daí Deus ia ficar... Então, ou seja, a pessoa desempregada ia pegar o dinheiro que chegou do governo para ajudar esse senhor. Que barulho. Isso é um assalto. E lógico que a justiça agiu rapidamente e já esse sujeito já não está mais fazendo isso. Mas aqui mandavam não pagar a conta de luz, aí cortavam a conta de luz do cara e diz assim... Se você na próxima trouxer esse dinheiro, nunca mais vai acontecer isso. Pô, para aí. Agora, Marco, e o esporte aí, o que está funcionando? Para a gente passar a régua. Rapidamente, eu sei que o nosso tempo é curto. Rec, três informações do coronavírus rapidinho, tá? Tá. Primeiro, hoje saiu um estudo muito importante, o maior estudo feito até hoje sobre a eficácia ou não da hidrocloroquina ou da cloroquina. Foi realizado pela Escola de Medicina de Harvard, que fez um estudo diante de 100 mil pacientes de Covid em 670 hospitais em 5 continentes. E a conclusão deste estudo, foi publicado hoje, da Harvard, é que os efeitos da cloroquina em função do Covid são muito pequenos. Quase nenhum benefício foi constatado e, muito pelo contrário, a Harvard agora vai encaminhar ao CDC, que é o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, para que tenha mais uma bateria de estudo, porque o que eles constataram foi um aumento no perigo de óbitos com o uso indiscriminado da cloroquina. Então, esse é o último estudo que foi feito junto de 100 mil pessoas ao redor do mundo. Agora, o lado positivo, que eu gosto também de sempre dar boas notícias, nós temos 90 laboratórios procurando a vacina ao redor do mundo e três países estão em estado bastante avançado. A China, com a sua vacina, os americanos aqui com a vacina deles que já está concluindo a fase 1, vai começar a fase 2, e se tudo der certo, os americanos projetam para dezembro já poder começar a produzir em massa. Agora, o estágio mais avançado e a vacina que mais tem despertado otimismo diante dos cientistas do mundo inteiro é a vacina que está sendo produzida na Grã-Bretanha, entre a Universidade Oxford e também um laboratório inglês e sueco. Essa vacina já passou pela fase 1, teve excelentes resultados e agora a Universidade de Oxford está convocando 10 mil voluntários entre adultos e crianças para a fase 2 e a fase 3. Esse projeto está tão avançado que o governo americano doou esta semana $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões e 700 milhões de reais para apoiar financeiramente a realização desses testes. E é importante nós lembrarmos, Rec e Maurício, que normalmente uma vacina, do pontapé inicial até essa vacina ser distribuída à população, a vacina mais rápida na história da humanidade levou 5 anos para ser produzida. Se essa vacina britânica for concluída até o final do ano,
nós teremos uma vacina em 1 ano e meio para a distribuição mundial, o que seria um grande feito da ciência, porque nunca na história do mundo se produziu uma vacina do zero até a distribuição mundial em apenas 1 ano e meio. E vamos torcer, vamos rezar para que Deus dê uma força que essa vacina seja de sucesso. Qualquer uma das três, o que importa é encontrar a cura, não é mesmo? É isso aí. O esporte funcionando aí em que termos? Bom, aqui na Major League Soccer, né, que é o campeonato americano, o comissário Don Garber, é o chefão, né? Ele conversou com os donos de 25 clubes e mais um que é de propriedade pública, o Seattle Sounders, que por coincidência é o campeão americano, e esses 26 clubes concordaram, em princípio, em realizar um torneio, estilo Copa do Mundo, para nós termos o campeonato americano desse ano. Por quê? Por medida de precaução médica, não se terá torcida esse ano, se iria para Orlando, na Flórida, os 26 clubes com seus familiares ficariam isolados da população e jogariam em 4 grupos. Desses 4 grupos seriam os 2 melhores e aí mata-mata, estilo Copa do Mundo, para termos o campeão desse ano. A Major League Soccer esse ano já iniciou os treinamentos individuais. Esses treinamentos iriam até agora o dia 15 de maio, quando nós começaríamos a ter os chamados coletivos aqui nos Estados Unidos, mas por medida de saúde, isso já foi transferido para o dia 1º de junho, os coletivos. Ou seja, esse torneio que deveria começar no começo de junho, agora está sendo levado para 1º de julho. E a Major League Soccer anunciou que para se ter possibilidade para realizar este torneio, cancelou em definitivo esse ano o All-Star Game, que é o jogo das estrelas, dos grandes astros da Major League Soccer, não vai acontecer mais esse ano. Nós não teremos a Leagues Cup, que seria a nossa Copa do Brasil, versão dos Estados Unidos, ela também não irá acontecer esse ano. E também nós não teremos a Copa Campeones, que é uma Copa que foi criada em 2018, que premiava o campeão do México contra o campeão dos Estados Unidos, faziam um tira-teima para ver quem era o campeão da Copa de Campeones, também não irá acontecer esse ano. Portanto, o campeonato americano está confirmado, mas resta saber quando irá acontecer esse torneio, que está praticamente certo, deverá acontecer em Orlando, na Flórida. Agora, vende teu peixe em 15 segundos. Como é que a gente vê o Marco Alfaro no Brasil? Bom, a gente trabalha todas as semanas, eu, Roberto Figueiredo, estamos transmitindo a WWE pelo canal Fox Sports 2 e também no SBT. Para quem é da antiga, que gosta da luta livre, do telecat, nós estamos lá todas as semanas. Que maravilha. E tem ideia do horário aqui no Brasil? Bom, nós passamos a noite, sempre é 1 hora de diferença, 9 horas da noite de segunda, 9 horas da noite de quarta, 9 horas da noite de sexta no Fox Sports 2 e passa o replay no SBT, geralmente à noite de sábado e domingo à noite também. Muito bom. Tá isso aí. Valeu. Obrigado, Marco Alfaro. Abraço, pessoal. Abraço. Parabéns, é excelente relato, né? Um troço perfeito, né? Cara que tem competência para falar. Nós já temos, daqui a pouquinho, mais um convidado e já vamos emendar assunto aqui para não perder tempo. E é um esporte, eu não sei, eu não tenho os dados aqui. Outro dia até discuti lá na Rádio Grenal se a bocha era mais praticada ou o futebol 7. E nós temos simplesmente na linha aí o fixo da Seleção Brasileira de Futebol 7, que é o Marcos Daniel Torres, o famoso Guinho. Né? Aí o Guinho tá aí, já tá no ar aí, Guinho. Tudo certo com o amigo? Opa! Tudo bom aí, Guinho? Tá testando ainda? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Agradecer o espaço aí que vocês estão dando para a gente poder conversar sobre o futebol 7. E o futebol 7, eu estava falando aqui, não sei se chegou a ouvir, é o futebol mais praticado no Rio Grande do Sul, não é? O esporte mais praticado. Digo não só no Rio Grande do Sul, mas o esporte amador mais praticado no Brasil todo. Eu acho que até incluindo o futebol, não é só o amador. Eu acho que é o esporte mais praticado no Brasil inteiro, né? E em boa parte do mundo, né? E é muito pouco difundido quando o Marcos Daniel agradece o espaço, deveria ser uma coisa assim meio que obrigatória. Esse é um esporte que já deveria ter crescido mais. Crescido que eu digo é em termos de passar em televisão, nos meios eletrônicos em geral e tudo mais.
Mas vocês, quando jogam, tem torcida, né? Com certeza. Até há pouco, agora, antes da pandemia, teve uma competição que é a Copa do Brasil, né? Que é organizada pela Futebol 7 Brasil, que o BCF, o clube que eu jogo, fez uma parceria com o Grêmio Futebol 7 e foi lá no complexo do Rodrigo Mendes. Então, bastante gente foi assistir e as transmissões são pelo Facebook, né? Então, está crescendo. Mas são competições que vai bastante gente olhar. Também tem as competições da Federação Gaúcha de Futebol 7, né? E então lota lá o complexo do Rodrigo Mendes lá nos jogos. A gente está vendo imagens aí. Tem até sinalizador, torcida bem E mobilizada. uma torcida animada pelo que nós estamos vendo aí, ó. Tem torcida organizada, e o escambau, hein? Torcida do BCF vai em peso aí, com banda, então o nosso presidente lá, o Fernando, investe bastante, né? Tem muitos clubes que, como tu falou aí, que não tem uma visibilidade, porque como o esporte é amador, né? Então é difícil ter investidores, mas graças a Deus aí o BCF encontrou aí no nosso presidente um cara que é apaixonado por futebol e decidiu investir pesado aí na modalidade. Então nós temos uma estrutura aí de melhor até que alguns times de Série A do Gauchão, te afirmo. Então, para nós é um orgulho fazer parte desse time. A gente vai estreitar um pouco mais essas relações, até para dar também a oportunidade que vocês possam se manifestar. Infelizmente, hoje o tempo ficou um pouquinho mais curto. Em termos de seleção brasileira, o que está se disputando nesse momento? Óbvio, nesse momento nada, né? Mas o que se projeta que se possa ter ainda nesse ano no Brasil? É difícil falar, porque nós também estamos esperando, né? Da parte dos governos, as quadras, infelizmente, ainda não estão liberadas, né? Então, a partir dos novos decretos, que nós vamos ter uma posição melhor, né? De saber quais competições. Antes da pandemia, teria as competições da seleção aqui, a Copa América seria em Porto Alegre, né? No complexo do Rodrigo Mendes, foram canceladas e outras adiadas. Aqui em Porto Alegre tem a série especial, tem o Gauchão, tem Sul Brasileiro. Pela outra liga lá, que é a do Futebol 7 Brasil, tem Copa do Brasil, tem Liga das Américas, que é a Libertadores, né? Campeonato Mundial também, mas agora nós temos que esperar aí os decretos para ver quando vai ser liberado o futebol, né? Nós estamos vendo as imagens que vocês nos enviaram. É sensacional a chegada. É uma chegada triunfal. Parece ruas de fogo, aquelas que faziam na Libertadores da América, ali nos arredores do Beira-Rio. Impressionante, né? Muito, muito legal. Um astral para cima. E não são só os familiares, porque tem muita gente que diz, essas competições aí só vai a família. Que nada. Um povaréu muito legal mesmo. E o Rodrigo Mendes é um baita cara e fez uma ótima infraestrutura e merece todo esse sucesso que está tendo aí. Agora, uma outra situação, financeiramente, vocês têm uma boa remuneração, os clubes têm incentivadores, de onde advém esse dinheiro aí do Futebol 7? Vocês cobram ingresso? Como é que funciona isso? Para entrar nos jogos, não precisa, não tem pagamento. A entrada é gratuita, né? Normalmente os jogos são todos as séries especiais e série ouro é nos sábados e a série bronze e série prata aos domingos. Então a entrada é gratuita. Muitos times não têm investimento, né? Aí depende do presidente como eles fazem, se eles fazem rifa ou alguma outra ajuda. Alguns times, como o que eu jogo, o BCF, tem uma ajuda de custo que nós temos, né? Nós treinamos 3 vezes na semana, então o nosso presidente lá, o Fernando, que é um empresário, né? Tem um sócio e proprietário do Canil Fluffes, então é um cara que nos ajuda aí a manter o nosso futebol. Você tem 37 anos, o Bruno Soares está me dizendo, pergunta para ele como é que é a condição física. Tem que correr, o espaço é um pouco menor, mas o cara tem que ter muita agilidade, muita habilidade, muita correndo mais, compenetração, né? O tempo inteiro, né? Esse é um futebol eletrizante, né?
o futebol 7 é amador, mas tem muitas equipes que treinam diariamente, os atletas se cuidam, então, se não tiver condicionamento físico, é muito difícil tu chegar num patamar de buscar títulos. Então, como eu disse, nós treinamos 3 vezes na semana, nós temos fisioterapeutas, nós temos preparadores físicos, nutricionista, então nós levamos a sério a competição. Em relação à minha idade é 38, mas eu sou um cara que me cuido, treino no BCF 3 vezes na semana e 6 vezes durante a semana, né? Então, se o cara não se cuidar, não tem como jogar hoje em nível alto futebol 7. Viu só? É um negócio profissional, é amador só na maneira da gente dizer, né? Porque os vencedores são aqueles que levam profissionalmente o esporte amador. É o que eles... Profissionalmente no sentido da entrega, né? Porque a remuneração é baixa, a estrutura ela ainda não é aquela que a gente almeja, já era para estar melhor, né, estruturado, mas ainda assim com práticas nacionais, internacionais, tem torneios mundo afora, é muito legal. Mas o que ele estava destacando, inclusive, que a infraestrutura que o clube dele possui é melhor do que de muitos clubes da Série A do Gauchão, porque é um esporte diferente que consegue movimentar também, né? Diga, Marcos. A nossa estrutura faz até com que outras equipes da modalidade busquem outras formas de fazer o esporte em alto nível. Então, eu tenho o privilégio de fazer parte desse grupo. O Fernando é um cara que, como eu te disse, é apaixonado, então ele investe pesado, porque ele quer ver o time chegar nas cabeças. Porque para hoje, o futebol jogar em alto nível, fica complicado, até porque tem outras equipes também que estão investindo forte no futebol 7. Então, a gente torce que cada vez cresça mais essa modalidade, né, que é a mais praticada do Brasil aí, para poder continuar dando sequência. Para a gente passar a régua em definitivo, em termos de competições, de arrecadação e tal, o Marcos já projetou. E essa parceria com o Grêmio, como é que vai funcionar na prática? Então, essa parte daí a diretoria, junto com o nosso presidente, estão resolvendo. Então, faltam alguns detalhes aí que eu não tenho ainda como falar, até porque tem que esperar, né? Então... Está encaminhado. Está encaminhado. Essa parceria houve de primeiro momento na Copa do Brasil, que infelizmente nós fomos vice-campeões, perdemos para a Chapecoense no shootout, mas foi um belo trabalho de início. Então, está tudo encaminhado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo para fazer essa parceria de Grêmio Futebol 7 Oficial /BCF. Boa entrevista aí, se expressa bem. Valeu, obrigado, Marcos. Obrigado, agradeço a oportunidade. Mandar um abraço aí, posso? Pode, claro. Para toda a comissão técnica do BCF, aos meus companheiros de equipe, ao Samuel Marinho do Sofute, ao Xandão e o Dele que estão em São Paulo. Acho que é isso aí, senão eu vou esquecer de alguém, eu vou apanhar. Então tá. Valeu, Marcos. Sucesso aí. Boa parceria aí com o Grêmio. Olha, parceria com o Grêmio sempre é bom, né? Um Grêmio Internacional movimenta um número maior de pessoas. Até segunda-feira, proteja-se, seja generoso nesse momento tão difícil para todos nós. O que tiver sobrando para ti, está faltando para alguém.